uma medida provisória que beneficiou montadoras de carros com incentivos fiscais. De acordo com o Ministério Público Federal, Lula, depois de deixar a presidência da República, fazia parte do esquema que vendia a promessa de que ele poderia influenciar junto à então presidente Dilma Rousseff para beneficiar as empresas MMC e Grupo Caoa, montadoras de veículos, e a Saab, fabricante dos caças. As três empresas eram clientes da Marcondes e Maltoni Empreendimentos e Diplomacia Limitada, a MIM. Em troca, Mauro Marcondes e Cristina Maltoni, donos da MM, repassaram, segundo a denúncia, mais de 2,5 milhões de reais ao filho de Lula, Luiz Cláudio. De acordo com o Ministério Público, o projeto de um dos serviços que teria sido prestado pela empresa do filho do ex-presidente Lula foi copiado da internet. A contratação, segundo a investigação, era forma de lavar dinheiro. Os procuradores afirmam que Lula usou sua influência para enriquecimento dele e de familiares e que recebeu dinheiro por intermédio do filho, Luiz Cláudio, tornando-o um milionário no intervalo de apenas 9 meses, de junho de 2014 a março de 2015, com uma evolução patrimonial de 770%, sem explicação ilícita. O ex-presidente Lula foi denunciado por tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Luiz Cláudio Lula da Silva por lavagem de dinheiro e organização criminosa. E os empresários Mauro Marcondes e Cristina Maltoni foram denunciados por tráfico de influência, lavagem de dinheiro, organização criminosa e evasão de divisas. Os crimes ocorreram de 2013 a 2015, de acordo com o Ministério Público, mas a investigação não encontrou indícios de que a ex-presidente Dilma Rousseff soubesse do esquema. A Justiça Federal ainda tem que decidir se aceita a denúncia e abre a ação penal. Lula já é alvo de 3 ações, uma denúncia e 4 inquéritos no Supremo Tribunal Federal e na Justiça Federal em Brasília e no Paraná. A defesa do ex-presidente Lula disse que não teve acesso à denúncia e afirmou ainda que nem o presidente nem o filho dele participaram ou tiveram conhecimento de qualquer ato relacionado à compra dos aviões Gripen e que Luiz Cláudio recebeu da Marcondes e Maltoni remuneração por trabalhos efetivamente realizados. O Instituto Lula afirmou que a ação é mentirosa e ofensiva ao ex-presidente, à família dele e às empresas citadas, que não aponta nenhuma conduta criminosa do ex-presidente ou de qualquer autoridade citada, e não diz como teria sido a suposta influência na tramitação de medidas provisórias. A defesa de Cristina Maltoni e de Mauro Marcondes declarou que o interesse do Ministério Público é atingir o ex-presidente Lula e que não há nada que diga que a compra das aeronaves tenha sido feita por meio de irregularidades. A Saab afirma que coopera com autoridades investigativas para garantir um negócio honesto e correto e ressalta que não há denúncias contra a empresa ou qualquer de seus colaboradores. Nós não conseguimos contato com a Caoa e a MMC não vai se manifestar. Este sábado, do Complexo Penitenciário de Bangu para Curitiba, o juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Calicut, recebeu ofício do Ministério Público informando que Cabral estaria recebendo benefícios em Bangu. O documento ao qual a Globo News teve acesso diz que são visitas irregulares de parentes, amigos e até de autoridades. O ex-governador é acusado de comandar um esquema de cobrança de propina que teria desviado 224 milhões de reais de contratos públicos. Nós não conseguimos contato com os advogados de Sérgio Cabral. E já no próximo bloco, mais declarações do ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, e a menor taxa de inflação para o mês de novembro em 18 anos. E um dos principais motivos é a queda no consumo. Aqui são novos segmentos. O que muda na nossa forma de dirigir com todos esses novos... Ladrões, descarados, animais, bandidos, traidores à pátria, desumanos, animais, verdadeiros demônios. Enquanto muitos brasileiros morrem nos corredores dos hospitais, vocês estão roubando seus direitos, sem nenhum pensamento assim positivo, sem nenhuma forma
de ajudar o povo realmente. Vocês acham que com o salário família, com o auxílio família, já justifica o crime que vocês cometem? Vocês merecem sinceramente a morte. Porém, como não é possível fazer isso, pelo menos que tenha prisão perpétua a trabalhos forçados para vocês. E decomisso de todos os seus bens, inclusive até 3º grau de parentesco. Estamos a falar sobre o depoimento feito em delação premiada pelo ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. Nesse depoimento, ele fala dos políticos do PMDB e diz que eles eram divididos em 2 núcleos. Pois bem, quando ele fala do núcleo do PMDB que atuava no Senado, ele relata que esses senadores, esse grupo, ditavam os rumos de algumas matérias que eram tratadas ali e como elas eram conduzidas. Vamos ver. No depoimento prestado aos investigadores da Lava Jato, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht detalhou como repassava propina ao PMDB no Senado e na Câmara em troca de apoio a propostas de legislação de interesse da empresa. Cláudio afirma que Romero Jucá, Renan Calheiros e Eunício Oliveira eram o núcleo dominante do PMDB no Senado, que esse grupo é bastante coeso com suas atuações e possui enorme poder de influência sobre outros parlamentares, com a capacidade de praticamente ditar os rumos de algumas matérias dentro do Senado. Cláudio afirma que Jucá, que recebeu o codinome de Caju dentro da Odebrecht, foi seu principal interlocutor no Senado e que centralizava o recebimento de pagamentos e distribuía os valores internamente no grupo do PMDB, especificamente a Renan Calheiros, que tinha o codinome de Justiça, e Eunício Oliveira, de codinome Índio. Cláudio afirmou que os fatos narrados por ele no acordo de delação estavam fundamentados em uma certeza. Todo o apoio à Odebrecht dado por Jucá teria, nos momentos de campanha, uma conta a ser paga. O delator disse, abre aspas, as insinuações não deixavam dúvidas de que, no momento certo, ele seria demandado pelo parlamentar e que a maior parte das demandas ocorria em períodos eleitorais, fecha aspas. O ex-diretor afirmou que estava entendido que os apoios aos pleitos da empresa seriam posteriormente equacionados no valor estabelecido para a contribuição a pretexto de campanha eleitoral, fosse ela realizada de forma oficial ou via Caixa 2. Cláudio afirmou que ao longo dos anos participou de pagamentos a Romero Jucá que hoje superam os 22 milhões de reais e que teve conhecimento que esses valores eram centralizados em Jucá e posteriormente redistribuídos em seu grupo no PMDB. Para Eunício Oliveira, Cláudio Filho afirma que foram repassados mais de 2 milhões de reais. Renan Calheiros recebeu 500 mil reais e viabilizou doações para Renan Filho na campanha ao governo de Alagoas, no montante de 320 mil reais. O ex-diretor listou pelo menos 7 medidas provisórias e 2 projetos de lei defendidos pelo núcleo do PMDB no Senado que interessavam a Odebrecht. Elas se referem, entre outras coisas, a regimes tributários, regulação de concorrência, parcelamento de dívidas com o governo e regime especial para a indústria petroquímica. Cláudio Filho também contou que, à semelhança do que ocorre no Senado Federal, esse grupo é capitaneado por 3 nomes: Michel Temer, Eliseu Padilha, atual ministro-chefe da Casa Civil, e Moreira Franco, secretário do atual governo. Afirmou que a pessoa mais destacada desse grupo para falar com agentes privados e centralizar as arrecadações financeiras é Eliseu Padilha, que atua como verdadeiro preposto de Michel Temer e deixa claro que muitas vezes fala em seu nome. Afirmou ainda que Eliseu Padilha concentra as arrecadações financeiras desse núcleo político do PMDB para posteriores repasses internos. Cláudio Melo também cita Gebel Vieira Lima, ex-ministro. Diz que ele também possui influência dentro do grupo, interagindo com agentes privados para atender seus pleitos em troca de pagamento. Afirma também que recentemente Eduardo Cunha ganhou bastante espaço dentro desse núcleo do PMDB, muito em razão do poder que tinha de influenciar seus pares. Entre eles, alguns deputados que assumiram um papel relevante, como Henrique Eduardo Alves, o que era uma poderosa moeda de troca na hora de negociar a sua atuação como parlamentar. Em nota, o presidente Michel Temer afirmou que esses fatos jamais ocorreram e que todo recurso doado pela Odebrecht entrou por transferência bancária declarada ao TSE.
A Presidência da República repudiou veementemente o que classificou como falsas informações do delator. Renan Calheiros disse que jamais credenciou, autorizou ou consentiu que terceiros falassem